Olavo, um magnata altamente talentoso no mundo da moda feminina, experimentou um despertar convulsivo, semelhante ao despertar de um sono profundo. Seu corpo cansado doía e uma sensação de exaustão total pesava sobre ele. Lentamente, ele abriu os olhos, apenas para se ver desorientado e desconcertado. Ocorreu-lhe que não estava dentro dos limites familiares de sua própria residência. Em vez disso, uma revelação arrepiante o atingiu como um raio. Ele se viu confinado dentro de um caixão, bem no coração de sua própria funerária. Paralisado e mudo, ele lutou contra uma sensação avassaladora de desamparo. Uma onda de pânico tomou conta dele, enquanto uma enxurrada de perguntas inundava sua mente. Onde estou? Quem é o responsável por esta situação terrível? Isso é um caixão em que estou preso? De repente, ele captou trechos de vozes do lado de fora do caixão e, entre eles, reconheceu a voz de sua esposa. "Uau! Nunca pensei que conseguiríamos isso!" exclamou Lara, sua voz cheia de triunfo. Ela se deleitou com a satisfação de ter se livrado do marido e garantido sua fortuna. Agora, tudo o que precisamos fazer é seguir o plano e aproveitar os despojos. A viúva, fingindo tristeza, continuou a falar ao lado do caixão. E dentro do caixão, Olavo ouviu um homem responder: "Sim, meu amor, sua determinação não tem limites." Olavo tinha certeza de que a pessoa que viu era sua amante. Seria fatal, mas sua determinação o manteve em movimento. Parecia que alguma força sobrenatural o estava protegendo. Será que alguém suspeitaria de alguma coisa? Enquanto Olavo estava ali deitado, incapaz de se mover e com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele conseguia: "Não entendo como ela pôde traí-lo assim. Ele deu tantas chances ao casamento deles apenas para ser traído. Ele suspeitou de infidelidade várias vezes, e a única pessoa que sabia a verdade sobre seu casamento era seu amigo Natan. Preciso avisar Natan que tenho que sair dessa situação", pensava Olavo desesperadamente. Enquanto isso, Lara, longe de ser uma viúva enlutada, fingia estar inconsolável, fingindo-se de amiga, abraçando-a, pretendendo consolá-la. A viúva enganadora. Enquanto as vozes ecoavam em seus ouvidos, as lembranças dos últimos meses de Olavo voltaram à tona. A escada desalinhada, a experiência de quase morte com um carro imprudente na rua movimentada, a tentativa fracassada de roubo. Tudo parecia meros golpes de azar em sua mente. Mal sabia ele que esses incidentes faziam parte de uma trama sinistra arquitetada por sua própria esposa e seu amante secreto. Estas foram as maquinações diabólicas de sua esposa, movidas por um profundo desejo de vingança. Sem o conhecimento de Olavo, seu pai a abandonou, deixando-a sofrer, e morreu logo depois. Ela acreditava que tinha direito a tudo, o que deveria ter sido dela há muito tempo. E quando ela descobriu que Olavo era filho de seu inimigo, ela viu isso como uma oportunidade de reivindicar o que ela acreditava ser seu por direito, sem pensar duas vezes. "Não acredito que você conheceu o pai do Olavo", exclamou Jonas, com as sobrancelhas levantadas em confusão, sem saber da verdadeira intenção de matar de Olavo, com um tom inflamado. Ela respondeu: "Sim, eu queria. E pensei que você o queria morto para poder ficar com o dinheiro e comigo." Lara, impaciente para esclarecer as coisas com Jonas, explicou: "Foi pelos dois motivos. Vamos esperar mais um pouco, até que todos vão embora, para podermos levar o corpo para sua cidade natal. As pessoas serão mais solidárias, já que seus pais estão enterrados lá." O rosto de Lara permaneceu calmo, mas dentro de seu coração a raiva e o ódio a consumiam. Ela estava tão consumida pelo seu ressentimento que não conseguia nem se permitir sentir a perda do homem que a tratara tão bem, mesmo antes de se casarem.
Tudo o que Lara queria era fugir daquele lugar. Enquanto isso, Olavo sofria e ponderava sobre seu destino. Nos confins sufocantes daquele espaço fechado, ele se concentrou na respiração e ponderou uma maneira de escapar de sua situação difícil. Com pura determinação, ele conseguiu mexer o dedo mínimo e o polegar do pé. Um raio de esperança brilhou na escuridão. Apesar da dura realidade de estar preso num caixão, ele recusou-se a sucumbir ao desespero. "Vou encontrar uma saída", ele sussurrou, seu apelo ecoando no vazio. "Senhor, conceda-me forças para superar esta provação. Este não é o fim para mim, mesmo além dos limites deste funeral." Acompanhada de Jonas, Lara seguiu o carro funerário que levava o corpo sem vida de Olavo até sua cidade natal para ser enterrado. Anteriormente, ela havia feito uma apresentação teatral diante de Natan, amigo de Olavo, fazendo valer seus direitos na companhia e insistindo em enterrar Olavo ao lado dos pais. "É o mínimo que podemos fazer", disse Lara, fingindo tristeza para enganar as pessoas ao seu redor. "Sinto muito, Lara, mas não posso me juntar a você. Tenho que me concentrar no progresso da empresa. No entanto, depois de lidar com minha dor, prometo que entrarei em contato com você", disse ela, escondendo seu interesse imediato na herança que a esperava. Natan continuou seu caminho, sua mente consumida por vários pensamentos. Lara e Jonas acompanharam o cortejo fúnebre por horas até chegarem à cidade natal de Olavo. Lara, tendo confirmado sua morte, não teve muita vontade de ficar e testemunhar o enterro. Ela confiou tudo aos seus associados e partiu, ansiosa para saber mais tarde sobre os progressos alcançados. Seus companheiros procuraram Bento, o coveiro da cidade, e pediram que ele concluísse o sepultamento, explicando que Olavo não tinha família. Eles deram dinheiro a Bento e foram embora. Ao olhar para o caixão, Bento não pôde deixar de sentir uma pontada de tristeza por Olavo. Memórias da família e do menino brincando com a neta inundaram sua mente. Enquanto isso, Olavo começa a mexer os dedos do pé restante, tentando desesperadamente recuperar a mobilidade. Ao perceber algum progresso, ele move corajosamente todo o pé, determinado a superar suas limitações atuais. Ao fundo, o ajudante do coveiro prepara diligentemente a sepultura, pronto para baixar o caixão até seu local de descanso final. A atmosfera reflete a tristeza de Olavo, com as nuvens cinzentas se misturando perfeitamente ao ambiente pálido, intensificando a melancolia do dia. Bento, homem profundamente religioso, oferece orações pela alma abandonada. Perdido em seus pensamentos, ele de repente avista sua neta Stella vindo de longe em sua direção. Todd, fiel companheiro canino de Bento, não consegue conter a excitação e late alegremente ao avistar Stella. Ao se aproximar, Stella cumprimenta calorosamente o avô e anuncia: "Vovô, vim visitá-lo e trouxe um café quente para você." Com gratidão nos olhos, Bento responde: "Ah, minha querida, você simplesmente não consegue imaginar quem está dentro desse caixão", exclamou Bento, despertando deliberadamente a curiosidade da neta. "Quem, vovô?" Stella perguntou ansiosamente. "Você se lembra do Olavo? O jovem que costumava brincar com você quando nossa família era abastada e morava na movimentada cidade?" Bento relembrou, suas palavras provocando um turbilhão de emoções em Stella. "Oh, vovô, por favor, não diga isso", ela implorou com a voz trêmula. "Tenho pensado nele ultimamente, especialmente quando me deparei com aquelas fotos antigas", ela confessou, lutando para conter seus sentimentos crescentes. "Por que não há ninguém aqui? Ninguém veio prestar homenagem?" Stella questionou, sua curiosidade tomando conta dela. Sem perder o ritmo, Bento respondeu: "Ouça com atenção, meu querido. Nos encontramos hoje em uma situação extraordinária.
Uma mulher de cabelos ruivos e um homem, presumivelmente seu companheiro, fizeram uma aparição fugaz, acompanhados por homens vestidos de preto sombrio. Depois de uma troca rápida e silenciosa, confiaram-me o pagamento do serviço fúnebre e desapareceram como sombras etéreas, alegando que o falecido não tinha parentes, explicou Bento. Enquanto Bento contava esse encontro peculiar, lembranças da infância solitária de Estela com o avô inundaram sua mente. Sua mãe a abandonou em tenra idade, deixando-a aos cuidados de Bento, e ela nunca mais teve notícias dela. Os ouvidos de Estela estavam fixados na história do avô sobre o trágico falecimento dos pais de Olavo. Uma onda de tristeza tomou conta dela, fazendo com que seus olhos se enchessem de compaixão. Naquele momento, Todd, sentindo a atmosfera sombria, soltou uma série de latidos, como se oferecesse sua própria forma de consolo. Perdida no turbilhão de emoções, a atenção de Estela foi subitamente atraída por um som peculiar, que emanava do caixão. A curiosidade misturada com a apreensão, ela se aproximou cautelosamente para investigar, enquanto os latidos urgentes de Todd ficavam mais altos. "Vovô, você ouviu isso?" Estela exclamou, sua voz tíngida de alarme. "Aí algo se mexendo lá dentro." Bento, incrédulo, aproximou-se, esforçando-se para vislumbrar com mais clareza o som misterioso. "Reserve um momento para ouvir a si mesmo," ela exigiu, seu olhar fixo nos sons misteriosos que emanavam de dentro do caixão. Olavo, o homem supostamente falecido, sentiu que sua presença havia sido detectada e intensificou seus esforços desesperados, batendo no caixão e clamando por socorro com voz fraca, mas determinada. Sem perder um segundo, Bento e seu assistente entraram em ação, trabalhando com urgência para abrir o caixão. Para espanto de todos os presentes, descobriram Olavo ainda vivo, com movimentos lentos e olhos cheios de terror. Estela aproximou-se apressadamente do caixão, notando o desespero suplicante nos olhos de Olavo. Enquanto os outros lutavam para compreender o incrível rumo dos acontecimentos, Estela, com uma voz calma e suave, dirigiu-se ao homem angustiado. "Fique calmo, Olavo. Nós vamos te ajudar. Apenas concentre-se em sua respiração." Profunda compaixão por seu amigo de infância brotou dentro dela. Olavo tentou falar, sua voz fraca, mas determinada, enquanto lutava com todas as forças para manter seu segredo escondido. Lutando para ouvir suas palavras, ele implorou com uma sensação de desespero. "Por favor, prometa-me que não vai contar uma palavra sobre isso a ninguém. Se ela descobrir, não vai parar até acabar comigo. Ela já tentou me enterrar vivo. Por favor, enterre-me naquele caixão como se eu já estivesse morto." Estela olhou para o avô, buscando silenciosamente sua aprovação. Bento, sentindo-se compelido a ajudar, instruiu seu assistente a sair e garantiu-lhe que cuidaria de tudo, com muito cuidado. Colocou o caixão vazio para descansar e, concluída a tarefa, Estela levou Olavo para o hospital da cidade. Ao chegarem, Estela teve uma ideia repentina e rapidamente inventou uma história, alegando que Olavo era seu primo que havia adoecido. Durante uma visita, o motivo de sua doença permaneceu um mistério. Olavo parecia frágil e extremamente pálido. Seu estado debilitado era evidente para todos que o viam. Estela, ao encontrar a equipe médica e as recepcionistas do hospital, garantiu que sua prima havia chegado. Num momento de desespero, sem qualquer identificação, e implorou que confiassem nela. Olavo recebeu o tratamento necessário para sua desidratação e foi orientado a permanecer em observação durante a noite. Preocupada, Estela decidiu passar a noite ao seu lado, decidida a fazê-lo, proporcionar conforto e suporte.
Enquanto ela se sentava vigilantemente ao lado dele, ela não pôde deixar de notar as lágrimas escorrendo pelo seu rosto e os pedidos desesperados de ajuda que escaparam de seus lábios durante o sono. Dominada pela empatia, Stella sentiu-se compelida a estender a mão para ele, as suas próprias lágrimas misturando-se com as dele. Eu sei que você deve estar apavorado, mas, por favor, acredite em mim quando digo que tudo ficará bem. Estou aqui para ajudá-lo, assim como meu avô. Manteremos seu segredo e o ajudaremos de qualquer maneira que pudermos. Ela sussurrou. Suavemente, suas palavras pretendiam trazer consolo à alma perturbada de Olavo. Depois de se refrescar e vestir roupas limpas, Stella finalmente teve a oportunidade de observar verdadeiramente os traços juvenis de Olavo. Com sobrancelhas grossas, cabelo preto curto e pele clara, ele possuía uma beleza impressionante, que só era realçada por seu comportamento sério. Com uma altura impressionante de 1,80 m, Olavo exalava um ar de força, apesar da sua vulnerabilidade atual. Nas profundezas de seu sono agitado, Olavo quase ouvia ecoar em sua mente a pergunta angustiada de Stella. Por que o submeteram a tanto tormento? Um raio de esperança brilhou dentro dela enquanto ela sussurrava. Algum dia encontrarei forças para vencer tudo isso. À medida que a noite descia e os suaves raios do sol entravam pela janela, Stella deitou-se no sofá, ao lado da cama de Olavo, envolta numa serena quietude. Nesta sala, outrora movimentada, agora desprovida de outros pacientes, prevalecia uma atmosfera tranquila. Os olhos de Olavo se abriram, seu olhar ainda nebuloso enquanto ele examinava a sala. Com uma voz suave e quase inaudível, ele questionou o que estava ao seu redor, sem saber se havia atravessado para o outro lado ou se estava realmente em um quarto de hospital. Com uma súbita explosão de clareza, seus olhos se arregalaram quando pousaram em Stella, dormindo pacificamente ao seu lado. O alívio tomou conta dele quando percebeu que estava, de fato, em um hospital. A gratidão brotou dentro dele enquanto agradecia silenciosamente a um poder superior pela intervenção oportuna de Stella. Respirando fundo, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele fez uma nota mental para estender a mão para seu amigo Nathan. No momento em que estava perdido em pensamentos, Stella se mexeu, como se sentisse seu despertar. Um sorriso apareceu no rosto de Olavo, seu coração transbordando de alegria pela oportunidade de expressar sua gratidão por ter salvado sua vida. Você está acordado? Ele sussurrou, sua voz cheia de antecipação. Stella acordou de seu sono e se aproximou dele, um sorriso caloroso adornando-a. O sorriso gentil de Stella me cumprimentou, enquanto ela falava com certeza. Eu sei exatamente quem você é. Eu não conseguia lembrar o nome dela, nem as lembranças que supostamente compartilhamos da nossa infância. Stella, ela me lembrou, mas minhas lembranças daqueles primeiros anos eram, na melhor das hipóteses, nebulosas. Confessei minha falta de lembrança, sentindo-me um pouco desconfortável. Ela me garantiu. Não precisa se preocupar. Quando você estiver se sentindo melhor, vou trazer algumas fotos antigas. Talvez elas refresquem sua memória, mas por enquanto não vamos insistir nisso. O médico mencionou algo sobre um bloqueador neuromuscular ou veneno, sugerindo que eu estava sendo tratado com o máximo cuidado, como se estivesse à beira do desespero. Ele disse que está tudo bem, sem efeitos duradouros, disse ela, uma onda de alívio tomando conta dela. Perfeito. Deixe-os acreditar que estou no limite. Mas preciso lhe pedir um favor. Você pode ligar para um amigo de confiança e pedir-lhe que venha aqui? Olavo perguntou sério. Claro. Você lembra o número deles de cor? Stella perguntou, ansiosa para ajudar. Sim, ele significou muito para mim. Dê-me seu número de telefone e eu o salvarei em meus contatos.
Com urgência na voz, Stella recitou rapidamente seu número, enquanto Olavo discou para o de Nathan. Nathan, preciso que você venha agora. É sobre Olavo. Ele está vivo. Afirmou Olavo sem rodeios, sua voz cheia de urgência. Do outro lado da linha, a resposta de Nathan foi rápida e resoluta. Estou a caminho, declarou ele com determinação evidente em sua voz. Ao ouvir isso, Olavo sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ele sabia que poderia confiar na lealdade de Nathan. Stella, com o olhar cheio de preocupação, olhou para Olavo em busca dos próximos passos. E agora, qual é o plano? Ela perguntou. Diga-me, perguntou Stella com a curiosidade despertada. Olavo, com a voz fraca, mas decidida, respondeu. Por enquanto, vou tirar um tempo para descansar e organizar meus pensamentos. Estou totalmente esgotado. Há uma quantidade esmagadora para processar. A preocupação estampada no rosto de Stella quando ela ofereceu sua ajuda. Devo procurar alguém que possa fornecer apoio e ficar com você? Ele balançou a cabeça lentamente, um gesto cheio de cansaço. Não, não é necessário. Neste momento, tudo o que preciso é descansar um pouco. Ele murmurou. Neita não chegará tão cedo. Ela mencionou, com os pensamentos ainda confusos. Então irei rapidamente para casa e voltarei o mais rápido possível, declarou. A preocupação de Stella era palpável em cada palavra quando ela perguntou. Tem certeza de que ficará bem sozinha? Olavo esboçou um sorriso fraco, mas sua gratidão era evidente. Sim, vou ficar bem. Muito obrigado por tudo, Stella. Não quero sobrecarregá-la mais. Não seria certo mantê-la aqui, disse Olavo com evidente preocupação. Mesmo que você não se lembre, você é meu amigo de infância. Não poderia lhe negar essa ajuda depois do que presenciei no cemitério, garantiu Stella. Olavo assentiu com um sorriso agradecido nos lábios, sentindo como se seu mundo tivesse desabado. Como Lara pôde fazer isso com ele? A dor foi intensificada pelo fato de ele nem ter percebido as intenções dela. E era verdade que ela tinha um relacionamento com o pai dele? As dúvidas giravam em sua mente, atormentando-o. A mente de Olavo estava tomada por dúvidas. O súbito aparecimento de Lara em sua vida, aparentemente do nada, e sua conversa rápida sobre casamento o deixaram questionando tudo. Tudo parecia muito apressado, muito fácil. Como ele poderia ter sido envolvido nisso tão facilmente? Ele ponderou sobre o fato de Lara ter se aproximado dele com motivos ocultos, plenamente consciente do que estava fazendo, sem sequer considerar as possíveis consequências. Quando Olavo conheceu Lara, ela era uma modelo fotográfica marcante, chamando a atenção com seu corpo alto e esguio e cabelos ruivos ardentes. Ela tinha um jeito de se vestir que exigia atenção e, quando se aproximou de Olavo, ficou claro que ela já havia feito pesquisas sobre a vida dele. Sob o pretexto de compromissos profissionais, ela visitava o prédio onde ele trabalhava, mas suas verdadeiras intenções eram tudo menos profissionais. Olavo repreendeu-se por sua própria credulidade, uma lembrança que muitas vezes o assombrava. E naquele momento, ele não pôde deixar de pensar. Eu também estava. Lara tinha tendência a fazer jogos manipuladores, usando-os como meio de arrancar a simpatia de Olavo e buscando afeto desesperadamente. À medida que o vínculo entre eles se fortalecia, ela professou seu amor, compartilhando um segredo na tentativa de promover a confiança. Não consigo nem imaginar como me apaixonei por você, confessou ela, esperando que Olavo retribuísse seu sentimento. Você é apenas humano, e os humanos têm tendência a se apaixonar, respondeu ele, acreditando que ela era genuína. Você se precipitou nessas emoções sem realmente entender. Se ao menos você soubesse sobre meu passado, então compreenderia por que é tão difícil para mim aceitar
que me apaixonei por você. Ele sugeriu, envolvendo-se em um véu de mistério antes de finalmente abandoná-la, deixando-a com nada além de dor de cabeça. Numa reviravolta dramática, ele acompanhou seu agente à empresa de Olavo para uma reunião crucial. Porém, o destino tinha outros planos, já que Olavo estava ausente naquele dia, deixando seu braço direito, Nathan, para cuidar do processo. Enquanto Nathan se aprofundava nos detalhes do trabalho, Lara, com seu olhar penetrante, avistou uma fotografia que despertou um turbilhão de emoções dentro dela. Era uma silhueta que ela nunca poderia esquecer, o homem que ela havia abandonado, destruindo seus sonhos compartilhados. Uma onda de irritação tomou conta de seu rosto, fazendo com que ela acidentalmente deixasse cair a foto. "Sinto muito", ela murmurou, tentando desesperadamente esconder seus verdadeiros sentimentos. Sentindo sua angústia, Nathan rapidamente recuperou a foto caída, enquanto Lara permaneceu paralisada pela imagem diante dela. A fotografia retratava Olavo ao lado de seus falecidos pais, Rodolfo e sua mãe. Com curiosidade tingida de inocência, Lara perguntou: "Algum deles ainda é dono desta empresa?" A voz de Nathan carregava uma pitada de tristeza ao responder: "Ah, sim, este é o Olavo. E ao lado dele, seu pai Rodolfo e sua mãe. Infelizmente, eles já faleceram", explicou, apontando para cada indivíduo na fotografia. A simples menção do patriarca da família, Lara sentiu um arrepio na espinha. Era surpreendente ver alguém tão jovem já comandando um negócio tão grande, comentou ela, mascarando o ódio profundo que nutria por Rodolfo, pai de Olavo. Nathan riu, acostumado a ouvir as mulheres falarem com admiração por Olavo, e não conseguiu reconhecer o brilho de interesse nos olhos de Lara. Enquanto Nathan continuava com as sessões de fotos, Lara não pôde deixar de planejar sua vingança contra aquele homem. Ela estava determinada a encontrar uma maneira de fazê-lo pagar, e uma ideia tortuosa rapidamente tomou forma em sua mente. "Vou seduzir Olavo e me casar com ele, usando o nome do pai dele para me vingar", pensou ela com um olhar distante enquanto refletia sobre seu plano. No momento em que ela estava perdida em pensamentos, Olavo entrou no escritório, cumprimentando a todos calorosamente. Ao observá-lo atentamente, Lara percebeu que ele não tinha nenhuma semelhança com o pai, mas sim parecia com a mãe. Com um sorriso amigável, ela o cumprimentou também. Nathan forneceu uma visão geral concisa da reunião, antes de mencionar que ele e Olavo em breve discutiriam sobre uma possível colaboração com Lara como modelo para a marca. Ao se despedirem, um desejo ardente de vingança começa a crescer na mente de Lara. Através de uma série de encontros coincidentes com Olavo dentro do prédio e eventualmente saindo em algumas ocasiões, Lara estrategicamente compartilha sua história de vida com um sentimento calculado de tristeza, na esperança de evocar sua simpatia ao contar as dificuldades que enfrentou e como ela finalmente encontrou realização. Durante um desses encontros, tomada pelo desejo de estabelecer uma ligação mais profunda com Olavo, Lara conta uma história altamente pessoal. "Tenho uma coisa importante para te contar", declarou ela, seu olhar intenso prendendo a atenção de Olavo. Percebendo a urgência dela, Olavo perguntou preocupado: "Você está seguro?" Ele então tentou aliviar a atmosfera com um sorriso tranquilizador, assegurando-lhe: "Você pode confiar em mim. Seu segredo está seguro comigo, não importa qual seja." Com antecipação, ela revelou: "Você não vai acreditar, mas estou apaixonada por você." Ela esperava que esta confissão o cativasse completamente. Naquele momento, ela compartilhou um segredo obscuro de seu passado. Vários anos atrás, ela esteve envolvida com um homem mais velho, e o relacionamento deles foi mantido escondido de olhares indiscretos. No entanto, ela finalmente descobriu que ele era casado, o que a levou a terminar tudo.
Infelizmente, o homem não aceitou bem o rompimento e começou a persegui-la incansavelmente. Apesar de seus esforços para argumentar com ele, 2 meses depois, em uma rua mal iluminada que ela costumava usar para chegar em casa, ele apareceu. Este homem, agora mais monstruoso que humano, atacou-a violentamente. Após o tormento infligido a ela, ele lançou uma ameaça terrível, prometendo extinguir qualquer chance de felicidade e até mesmo prometendo acabar com a vida dela, caso a pegasse na companhia de outro homem. Daquela noite fatídica em diante, o coração de Lara foi consumido por uma intensa amargura em relação à espécie masculina. Ela se retirou do mundo, trancando-se dentro dos limites de sua casa por incontáveis meses, recusando-se firmemente a se aventurar fora. Eventualmente, Lara reuniu forças para retomar sua vida, seguindo uma carreira como modelo, mas evitando firmemente qualquer interação com cavalheiros mais velhos, optando em vez disso por se alinhar apenas com empresas de reputação impecável. Deixe-me compartilhar uma parte da minha vida com você, pois há uma razão por trás disso. Até conhecer você, nunca me permiti me aproximar de ninguém, confessou ela, como se desvendasse um segredo de uma história recém-elaborada. As palavras de Lara tocaram Olavo e ele decidiu dar um salto de fé no relacionamento deles. Ele viu a abertura dela e o desejo de uma conexão mais profunda como um sinal de confiança mútua. Com o passar do tempo, o vínculo deles ficou mais forte. Olavo observou atentamente as lutas de Lara com homens mais velhos, testemunhando sua ansiedade em ambientes profissionais que exigiam interação. Ele se tornou seu pilar de apoio, sempre disponível e até sugerindo que ela procurasse ajuda profissional. Contudo, Lara permaneceu cética, temendo uma invasão de sua privacidade. Aos poucos, ela passou a frequentar a casa de Olavo numa clara demonstração de confiança, e o tema casamento logo entrou nas conversas. Lara sentiu que seus esforços finalmente valerão a pena. Movida por um desejo ardente de vingança, ela traçou um plano para confiscar toda a riqueza de sua família. Olavo, profundamente apaixonado por ela, decidiu propor casamento, plenamente consciente do amor que desabrochava dentro dele. Os meses seguintes foram repletos de tranquilidade enquanto Lara mergulhava em seu novo papel nos negócios do marido. No entanto, com o passar do tempo, uma mudança notável ocorreu dentro dela. Olavo observou que sempre que o pai ou as lembranças compartilhadas eram mencionados, uma nuvem de angústia tomava conta do semblante de Lara. Olavo, ciente da idade avançada do pai, não pôde deixar de se perguntar se o desconforto de Lara era resultado do abuso traumático que ela sofreu no passado. Com o passar do tempo, a agressividade de Lara aumentou e ela começou a voltar tarde do trabalho para casa, sem sequer dar um beijo na bochecha. Olavo tentou alcançá-la, abraçá-la, mas ela se manteve distante, repetindo o mesmo refrão: "É só uma fase, logo vai passar." Apesar da frustração, Olavo permaneceu paciente, pois sabia que pouco mais poderia fazer. Lara recusou veementemente a terapia. Então, ele tomou a difícil decisão de dar-lhe algum espaço. Durante este período de separação, um turbilhão de acontecimentos se desenrolou. Lara encontrou consolo nos braços de Jonas, um colega modelo, entregando-se às chamas inebriantes da paixão. Ela contou histórias elaboradas de sessões de fotos distantes, passando dias fora de casa, quando na realidade estava com Jonas, compartilhando seus desejos mais sombrios e revelando suas intenções sinistras. E para espanto de Olavo, Jonas atendeu de boa vontade a todos os seus desejos. "Dê-me as instruções e serei seu cúmplice", ofereceu Jonas ansiosamente, cativado pela emoção da parceria com Lara e disposto a fazer qualquer coisa pela promessa de dinheiro.
Sentindo a distância emocional de Lara, ele fez várias tentativas de alcançá-la, mas ela permaneceu esquiva. Após uma semana de silêncio, ela finalmente voltou para casa, decidida a agir. Era uma decisão que a sufocava, uma tentativa desesperada de libertar-se do tormento que a assombrava todas as noites. Ela havia decidido eliminar Olaf. Em seus sonhos, seu pai apareceu, alertando-a para ficar longe do filho. Ele encontraria paz num caixão, ela sussurrou, com a mente consumida por planos diabólicos. Apesar da turbulência interna, Lara fazia o possível para manter uma fachada de normalidade sempre que via Olavo. Ela o abraçou com força, escondendo suas verdadeiras intenções sob a fachada de um gesto amoroso. Ela sugeriu pedir uma pizza e escolher uma garrafa de vinho, fingindo voltar à normalidade. Olavo, aliviado e cheio de esperança, acreditou que as coisas finalmente estavam se acalmando. Mal sabia ele, Lara tinha outros planos em mente, planos que estavam longe do reencontro feliz que Olavo havia imaginado. "Estou me sentindo um pouco tonto", admitiu ele, os efeitos do vinho tomando conta de seus sentidos. A dormência começou a se espalhar por todo o seu corpo, resultado da taça de vinho que Lara lhe serviu. "Deixe-me descansar minha cabeça em seu colo por um momento", ele murmurou, caindo em um sono profundo. Sem o conhecimento de Olavo, aquele momento seria o último com Lara. Enquanto ele estava deitado no quarto do hospital, seus olhos se abriram e o ambiente ao seu redor entrou em foco. Ele percebeu, com o coração pesado, que o momento que compartilhou com Lara tomando vinho marcou o fim do tempo que passaram juntos. Daquele momento em diante, ele só conseguiu ouvir a voz dela durante seu próprio funeral. O peso de tudo isso foi esmagador. Num redemoinho, Nathan entrou na sala com os olhos cheios de descrença e choque. "O que eles fizeram com você?" ele gritou, sua voz tremendo de empatia pelo amigo. A ideia de que Olavo pudesse ter sido enterrado vivo era-lhe insuportável. "Está tudo bem", tranquilizou Olavo com a voz calma e firme, pronto para contar sua história ao amigo. Ao relatar os horrores que havia suportado, a raiva ferveu dentro de Nathan e ele imediatamente quis chamar as autoridades. "Espere aí, meu amigo", interveio Olavo com voz tranquilizadora. "Vamos abordar isso com a mente clara. Primeiro, diga-me como a empresa está se saindo." "Bem", começou Olavo, "para todos os funcionários, não existo mais. Eles estão de luto pela perda. Quero que vocês sejam nossos representantes legais e assumam o comando da empresa na minha ausência. Confio em vocês." Olavo olhou para o amigo com uma sensação de urgência nos olhos. "Lembra daquela procuração que eu tinha? Caso algo acontecesse comigo?" Ele lembrou ao amigo. A preocupação de Nathan ficou evidente quando ele perguntou: "Mas e Lara?" Olavo o tranquilizou. "Ela terá o que merece. Pegue a procuração e assuma o meu lugar. Não dê nada para Lara. Vou apoiá-lo daqui por enquanto. Apenas diga a ela que há questões não resolvidas. Ela não entende do negócio, mas acredita que você está cuidando de tudo." Guiado pelas palavras de Olavo, as emoções de Nathan aumentaram ao questionar como alguém poderia ter a audácia de fazer tal coisa. Ele expressou sua preocupação e desconfiança em relação a Lara e seu amante. Olavo compartilhou os detalhes assustadores que ouviu de dentro do caixão, fazendo com que os olhos de Nathan se enchessem de profunda tristeza. Lágrimas de dor escorriam por seu rosto enquanto ele sentia empatia por seu querido amigo, imaginando o desespero de ficar preso dentro de um caixão, incapaz de falar ou se mover. Sem hesitar, Nathan prometeu ajudar na investigação e provar que alguém havia tentado matar Olavo. Horas se passaram enquanto os amigos conversavam profundamente. Suas palavras fluíam sem esforço até que Stella finalmente fez sua entrada. Seu sorriso radiante
iluminou a sala e Olavo não conseguiu conter as emoções ao declarar: "Foi ela quem me salvou." Seu olhar estava cheio de amor e gratidão quando ele olhou para Stella. Nathan, impressionado com a revelação, exclamou: "Sério, você tem uma intuição estranha." Ele não pôde deixar de se sentir grato por Stella ter insistido em investigar o mistério que cercava o caixão. Stella, com o coração guiando cada movimento seu, olhou para suas duas amigas e disse: "Não pude resistir a escutar no corredor." Assegurando-lhes, ela acrescentou: "Mas não tenham medo. A verdade sempre vem à tona. É como o sol, impossível de se esconder por muito tempo." Com um sorriso que revelava sua aliança, Stella dirigiu-se a Olavo, perguntando sobre seus planos de hospedagem. Ansioso para entender o próximo movimento do amigo, Nathan interveio, aguardando a resposta de Olavo. Sem hesitar, Stella ofereceu sua própria casa como solução temporária, garantindo a Olavo sua ajuda. Surpreso e emocionado com as palavras de Stella, Olavo simplesmente sorriu, deixando-se influenciar pela gentileza dela. Após se despedir, Stella deixou os amigos à vontade. Nathan, determinado a apoiar o amigo, declarou que passaria a noite com Olavo e cuidaria das despesas do hospital. À medida que a noite avançava, os amigos travaram conversas sinceras, durante as quais Nathan descobriu o medo de dormir de Olavo. Procurando confortá-lo, Nathan tranquilizou seu amigo, prometendo que estaria lá para protegê-lo de qualquer mal. Sem o conhecimento de Nathan, a verdadeira extensão do trauma de Olavo permaneceu oculta. No dia seguinte, Stella chegou ao hospital para buscar Olavo, convidando Nathan para visitar sua casa, tomar café da manhã e planejar sua viagem de volta. Aceitando a oferta dela, Nathan e seus companheiros partiram do hospital, prontos para embarcar no próximo capítulo de sua jornada. No momento em que chegaram, Bento aguardava ansiosamente a presença deles. Uma sensação de alívio tomou conta dele ao ver que Olavo estava ileso. Nathan ficou perto de Olavo, quase como se precisasse de ajuda a cada passo, recusando-se a sair do seu lado. "Por favor, sentem-se", convidou Stella, seus dotes culinários evidenciados pelos ovos e bacon que preparara para o café da manhã. Bento, com sua habitual serenidade, informou-lhes: "Também há café bem quente disponível." Olavo, preocupado com o bem-estar de Olavo, perguntou: "E como vai você, meu menino?" Olavo, com a voz trêmula de incerteza, respondeu: "Estou bem, Sr. Bento. Ainda não lhe expressei adequadamente minha gratidão." Calmamente, Bento o tranquilizou: "Não há necessidade de se preocupar com isso. A essência da vida é tão profunda e sagrada que as palavras por si só não conseguem captar a sua verdadeira essência ou as emoções que evoca, pois são intangíveis e evasivas." Aproveitando esta nova oportunidade, jovem, ouça a sabedoria de Bento. "Agora, se me dão licença, este senhor idoso deve dirigir-se ao cemitério. Que você tenha um dia agradável." Bento se despede. "Adeus, avô, e lembre-se do nosso acordo." Stella beijou-o suavemente na testa antes de partir. Bento levantou-se da cadeira, acompanhado de Todd. Nathan, cheio de curiosidade, olhou para Olavo, aguardando a explicação de Stella sobre o acordo. Stella deu uma risada, divertida com a curiosidade compartilhada. "Antes de você perguntar, vou satisfazer sua curiosidade", disse ela rindo antes de adotar um tom sério. Ela havia pedido para Olavo inspecionar todos os caixões. "Desde então tenho cumprido essa tarefa com diligência", lembrou ela, consciente da difícil jornada de Olavo. A expressão de Olavo ficou sombria ao agradecer a Stella pela ajuda, direcionando a conversa para outro rumo. Nathan perguntou sobre seus planos futuros. Nathan, com um brilho de esperança nos olhos, revelou que tinha ligações com a polícia através de ex-colegas de seu falecido pai. "Se eu divulgar essa informação e enfatizar o vínculo que compartilho com Olavo, tenho certeza de que eles nos auxiliarão", declarou,
vislumbrando um cenário em que Lara seria apreendida e sujeita a consequências jurídicas. Stella, considerando suas opções, propôs uma estratégia clássica de intimidação ao revelar seu conhecimento das ações de Lara. Podemos marcar um encontro num local discreto, equipado com câmaras e gravadores para captar a sua confissão, sugeriu ela, determinada a descobrir a verdade independentemente do resultado. Olavo, divertido com o plano ousado de Stella, riu e comentou: "Parece que você tem bastante experiência nesses assuntos." Olavo, então, compartilhou suas próprias percepções, revelando que possuía conhecimento exclusivo sobre Lara, informação que ela havia confiado somente a ele. "Tem um homem, além de mim, que conhece os segredos dela. Ouvi ela divulgando-os perto do caixão", revelou Olavo com a voz cheia de um misto de intriga e determinação. "E isso pode funcionar a nosso favor", observou Olavo com a voz cheia de expectativa. Nathan virou-se para ele, a curiosidade evidente em seus olhos. "O que você descobriu?" ele perguntou. Stella se inclinou, toda a atenção voltada para a resposta de Olavo. Ela alegou ter se relacionado com meu pai e que ele a abandonou. "Ela quer vingança e me viu como o caminho para consegui-la", contou Olavo, revivendo a intensidade daquele momento. A conversa então mudou para a aversão de Lara por homens mais velhos, principalmente aqueles com cabelos grisalhos e aparência semelhante. Olavo propôs uma atitude ousada. "E se eu ligar para ela e avisar que estou ciente de tudo, usando todas as informações que temos?" Stella levantou uma preocupação válida. "Mas onde podemos encontrá-la?" Olavo parou por um momento antes de revelar seu plano. "Tenho o lugar perfeito em mente. A casa dos meus pais. É um lugar que ela sempre se recusou a visitar." A curiosidade de Stella tomou conta dela. "Onde fica a casa dos seus pais?" ela perguntou. Olavo respondeu: "Fica a uns 100 quilômetros daqui." O grupo se envolveu em uma longa discussão, planeando meticulosamente o próximo passo. Eventualmente, Nathan teve que partir prometendo voltar e acompanhar Stella e seu amigo policial para finalmente pôr fim a esta situação desagradável. "Venha, Olavo", disse Stella baixinho, conduzindo-o até seu quarto. Olavo respondeu com gratidão, sem saber mais o que dizer. Stella o guiou até uma sala decorada de maneira modesta. A cama estava bem arrumada e havia um armário à esquerda e uma escrivaninha perto da janela. Ela entregou-lhe roupas limpas para vestir e ele expressou sua gratidão, sentindo-se inseguro sobre como retribuir sua gentileza. Stella o deixou descansar e foi para a cozinha. Com o passar dos dias, Olavo encontrou conforto na presença de Stella. Memórias de sua infância ressurgiram quando ele olhou as fotos que ela compartilhou, fazendo com que ele se arrependesse de não ter guardado mais momentos daquele tempo com aquela garota especial. Com o cabelo sempre preso em um coque bem enrolado no topo da cabeça e a escolha do traje sempre consistindo em roupas leves e despretensiosas, ela exalava um ar de compaixão e atenção inabaláveis. Intrigado com sua aura misteriosa, Olavo não pôde deixar de se perguntar o que ocupava seus pensamentos e consumia seus dias. Como se possuísse o poder de mergulhar em sua mente, ela estendeu um convite ao coração de seu domínio, a cozinha, e gentilmente serviu-lhe uma xícara de café, sinalizando o início de uma conversa que continha a promessa de desvendar os segredos que estava dentro dela. "Tirei alguns dias de folga só para ficar com você", disse ela com a voz cheia de ternura, enquanto tomava um gole de café. "Tenho um pequeno ritual que faço com um amigo da universidade. Remarquei meus pacientes para a próxima semana." Ele ficou surpreso com a consideração dela. "Você sempre sabe exatamente o que dizer", disse ele com um sorriso.
Na verdade, estou consultando um terapeuta particular. É um grande privilégio. Mas agora ele queria saber como ela realmente se sentia, não apenas como psicóloga, mas como amiga. Olavo começou a se abrir sobre suas lutas. Há 2 dias venho sofrendo de insônia. Não consigo dormir de jeito nenhum. Fico acordando de hora em hora, desorientado e verificando o que está ao redor, confessou. Também tenho sentido cansaço, dores de cabeça e de estômago. O tom de Stella ficou sério ao responder. Olavo, essas sensações físicas você está experimentando são bastante comuns em sua situação. É possível que você esteja lidando com estresse pós-traumático, que é uma reação conhecida a traumas graves. Você pode estar revivendo algo traumático, seja através de flashbacks ou até mesmo de pesadelos, explicou ela, enfatizando a gravidade da situação. Com o coração pesado, ele baixou a cabeça, sua voz cheia de sinceridade. Stella se aproximou de Olavo, envolvendo-o nos braços num abraço reconfortante. Ela garantiu a ele que tudo acabaria se encaixando, enfatizando que ele não estava sozinho em suas lutas e que ela estaria lá para apoiá-lo tanto na mente quanto no corpo. O abraço deles durou, como se Olavo estivesse relutante em soltá-la, desejando desesperadamente o consolo que ela proporcionava. Ela implorou a ele, instando-o a sincronizar sua respiração com a dela e a imaginar um futuro repleto de rostos de seus entes queridos. A intenção era distrair sua mente de pensamentos angustiantes e focar no positivo. Ao se separarem, seus olhos cheios de lágrimas expressaram gratidão por sua presença na vida dele, confessando sua nova vulnerabilidade. Ele a abraçou mais uma vez, encontrando consolo em seus braços reconfortantes e deixando-se levar pela esperança que irradiava de seu sorriso gentil. Levantando-se, Stella declarou: "Tenho um presente especial para você." E entregou-lhe uma caixa, colocando-a delicadamente em suas mãos. Olavo ficou surpreso com o gesto inesperado e abriu a caixa com entusiasmo, revelando um diário e uma caneta. Com um olhar questionador, voltou-se para Stella, que rapidamente esclareceu: "É um diário. Quero que você o use como uma válvula de escape para suas emoções, sempre que sentir necessidade. Escreva sobre seus dias, seus sonhos, suas dores, qualquer coisa que lhe traz paz." Revelando os pensamentos e emoções mais íntimos dentro de si, a escrita serve como um meio de exteriorizar o que está no fundo. Olavo riu, sentindo-se um pouco desconfortável com a ideia. O conceito de manter um diário nunca lhe passou pela cabeça antes, confessou. No entanto, ele reconheceu o valor terapêutico que tinha. Neste espaço seguro, se sentir vontade, anote seus pensamentos e experiências. "Estou aqui para oferecer meu apoio", garantiu Stella, colocando-se à disposição. Nathan telefonou para informar que chegaria em breve para iniciar o plano. Stella mencionou a presença de câmeras e gravadores, explicando que algumas sessões de terapia foram gravadas com o consentimento dos pacientes para fins de estudo e pesquisa. Além disso, Stella se ofereceu para ser a intermediária para falar com Lara. Olavo ficou surpreso com a oferta, mas confiou na atitude calma e serena de Stella, permitindo que ela o guiasse nesse processo. Embora nervoso, Olavo encontrou consolo em saber que o oficial que acompanhava Nathan possuía ampla experiência e forneceria a orientação necessária. "Preciso trazer minha mãe aqui logo, para você ver com seus próprios olhos. Quero acabar com isso de uma vez por todas", exclamou Olavo, com a voz cheia de agonia. Ao entrar na antiga casa de seus pais, lembranças de tempos mais felizes inundaram sua mente. Pediu a Stella que o ajudasse a abrir as janelas, permitindo que o ar fresco enchesse o ambiente. Stella não pôde deixar de sorrir ao ver a expressão serena de Olavo. "Você tem certeza de que quer que Lara venha para este lugar?"
Stella questionou com cautela. Tenho sim. Não quero mais nada com aquela mulher e ela será presa. Este é o local perfeito para tudo acontecer, declarou Olavo com firmeza. Stella não pressionou por mais detalhes, preferindo permanecer em silêncio. Juntos, eles inspecionaram a casa em busca dos melhores locais para instalar câmeras e gravadores. Logo depois, Nathan chegou acompanhado de um policial e Olavo começou a contar cada detalhe da situação. Sim, ligue agora mesmo. Quero ver essa impostora atrás das grades, disse Olavo, cheio de raiva. Nathan permaneceu ao lado do amigo, tentando consolá-lo, enquanto Stella discava o número de Lara. O telefone tocou e ela atendeu. Stella, tomando fôlego, iniciou a conversa. Alô, precisamos nos encontrar para discutir como você assassinou seu marido, disse ela, com tranquilidade em sua voz. Houve um silêncio do outro lado da linha. Stella prosseguiu, informando que mandaria uma mensagem com o endereço do local e o horário marcado para as 17h do dia seguinte. Se ela não comparecesse, a polícia estaria em sua porta e fugir não adiantaria. Stella mentiu, dizendo que queria dinheiro para que Lara acreditasse que era o objetivo e, assim, manter o segredo. Ela pediu que Jonas também viesse, alertando que o futuro de ambos estaria em risco se não o fizessem. Nathan informou seu amigo policial sobre o encontro marcado com Lara para o dia seguinte. Próximo ao horário combinado, Nathan forneceu o número da placa do carro de Lara ao policial, que a seguiu discretamente, observando todos os seus movimentos. Ele percebeu que Lara parou em um posto de gasolina, iniciando uma discussão com Jonas. Odeio essas coisas. Quem é esse idiota me ameaçando? Disse Lara, irritada. Fale baixo. Jonas respondeu, tentando manter a calma. Apenas abasteça o carro e vamos embora. Os dois entraram no carro e partiram. Quando chegaram perto do destino, Lara não viu ninguém e bateu na porta. Jonas estava logo atrás dela. Stella abriu a porta e convidou Lara para entrar. Olavo e Nathan estavam escondidos na sala, e assim que viram os dois entrarem pela porta da frente, o policial entrou pela porta dos fundos da casa. Stella pediu para que ela se sentasse. Quem é você? Perguntou Lara. Não importa, respondeu Stella sem qualquer expressão nos olhos. Apenas lhe direi que não foi um prazer conhecê-la. Lara, surpresa, questionou. O que você quer de mim e como me conhece? Stella revelou que queria saber como ela foi capaz de envenenar o marido, levando-o ao caixão. Lara, nervosa, respirava fundo e olhava para Jonas. De onde você tirou isso? Respondeu ela, se fazendo de vítima. Eu a conheço bem. Você era amante do pai de Olavo e quando ele a deixou na miséria, você decidiu se vingar por meio do filho dele. Lara, incrédula, respondeu. Como você sabe disso? Você está louca. Jonas, você conhece essa mulher? Estão armando contra mim? Lara começou a desconfiar que Jonas estava envolvido nessa trama para arrancar dinheiro dela. O pai dele foi um canalha comigo, disse Lara. Me prometeu o céu e a terra, mas aquele desgraçado já está morto. Sim, quis me vingar de Olavo por causa dele. Tudo que Olavo tinha me pertencia por direito. Furiosa, ela andava de um lado para o outro. Lara confessou que sua vida estava arruinada e que sonhava frequentemente com o pai de Olavo, o que a atormentava. Lara começou a chorar e contou como fez Olavo ingerir veneno, pensando que ele morreria enquanto dormia e que ela finalmente ficaria com tudo. Lara pegava objetos e os jogava no chão, gritando e chorando de raiva. Jonas, ao vê-la assim, ficava sem saber como agir. Também estava assustado. Pare de falar essas coisas, Lara. Não conheço essa mulher. Ela pode estar gravando. Fique quieta. Jonas tentava acalmá-la. Estou cansada disso, prosseguiu Lara. Agora descubro que a empresa está nas mãos daquele idiota do Nathan. Por que tanta crueldade, Lara?
Você se sente feliz depois de matar Olavo? Stella continuou confrontando Lara. Olavo nunca me satisfez. Não servia para nada. Aquele tolo aceitava tudo o que eu queria. Nem acredito que ele acreditava nas minhas mentiras. Ela disse, pensativa. Como você teve coragem de envenenar Olavo, que tanto te demonstrava afeto? Perguntou Stella, tentando estimular Lara a falar mais. O comportamento de Lara alternava entre agressividade e tristeza, revelando uma oscilação de humor. Ela mencionou que não conseguia dormir bem por causa de suas ações, mas ao mesmo tempo não sentia remorso, embora experimentasse um vazio imenso. Não sabia por que estava confessando tudo a Stella, que tinha a habilidade de lidar com pessoas em crise. Talvez Lara já estivesse preparada para isso. De repente, ela percebeu que precisava sair dali, pois tinha falado demais. Espera, não vá. Quero que conheça alguém. Stella pediu, tentando persuadir Lara a ficar um pouco mais. Foi então que Olavo surgiu de uma porta, como se fosse parte de uma cena bem ensaiada de teatro. Lara ficou completamente imóvel, seu coração parando por um instante. Ao vê-lo, sem saber como reagir, ela se sentou com os olhos arregalados, em choque. O silêncio foi interrompido pela voz de um policial que surgiu da cozinha, trazendo consigo a autoridade da lei. Lara, você está presa por tentar assassinar Olavo, disse o policial. Ver Olavo ali, vivo, era a última coisa que Lara imaginava. Ela ficou tão chocada que não conseguiu se mover. O policial explicou que havia provas suficientes da tentativa de tirar a vida de Olavo e o fato de ele estar vivo era uma prova clara de sua culpa. Você pagará por tudo, disse Olavo, com um olhar penetrante dirigido a Lara. E você, virou-se para Jonas, também. Jonas estava em silêncio, refletindo o terror de ser cúmplice. Antes de ser levada, Lara olhou para uma foto de Rodolfo e gritou, desesperada. Você arruinou minha vida, idiota! Espero que esteja queimando no inferno. Que ódio! Eu odeio todos. Lara chorava de raiva enquanto os policiais a levavam embora. As luzes azuis e vermelhas das viaturas já brilhavam do lado de fora, quando Jonas também foi escoltado para fora da casa. Nathan saiu do quarto e encontrou Olavo, que estava pálido, com a pele sem cor. Sem hesitar, ele o abraçou com força, tentando dar algum conforto. Olavo sentiu um aperto no estômago e uma leve tontura o atingiu. Stella, com um olhar preocupado, disse: Estou preocupada com ele. Ele ainda não parece estar bem. Nathan suspirou pesadamente e respondeu com um olhar compreensivo e uma voz suave. Eu cuidarei dele, Nathan. Não precisa se preocupar. Olavo, que ouvia a conversa, interveio quando Nathan começou a questionar a capacidade de Stella de ajudar. Você não prestou atenção quando ela mencionou que é psicóloga? Olavo parecia exausto, mas sua voz transmitia uma sinceridade incontestável. Nathan, surpreendido, admitiu. Você está em boas mãos. Algum tempo depois, Nathan se despede, e Olavo e Stella retornam à casa de Bento. Nos meses seguintes, Stella realiza sessões de terapia com Olavo, incentivando-o a focar no presente e no futuro, além de ressaltar aquilo que o faz feliz. Bento desenvolve uma amizade com Olavo, compartilhando histórias do cemitério e oferecendo conselhos para enfrentar os desafios da vida, discutindo a importância de viver. Preciso ir agora. Tenho um projeto de leitura no orfanato, disse Stella, também se despedindo de Olavo. Posso te acompanhar? Perguntou Olavo. Claro, será um prazer ter um ajudante. Você está certo de que está pronto? Perguntou Stella. Mais do que nunca. Preciso retomar minha vida, mas quero começar indo com você ao orfanato, respondeu Olavo confiante. Ao descer do carro, Stella apresentou Olavo como seu assistente do dia. Ela trouxe sacolas com doações e pediu a Olavo para ajudá-la. Para Olavo, aquele dia foi impactante e tocante.
ao ver essas crianças crescendo sem os pais, mas cercadas de amor. Stella apoiava nas atividades e também oferecia atendimento psicológico gratuito às crianças. Algum tempo depois, Stella iniciou uma campanha para arrecadar fundos para o orfanato. Olavo investiu em projetos educacionais para as crianças órfãs. Não posso acreditar que já se passou um ano desde minha experiência de quase morte, comentou Olavo, com um sorriso de alívio e felicidade iluminando seu rosto. E é maravilhoso que agora você pode dormir em paz. Aqueles dois passarão muito tempo na cadeia, respondeu Stella, compartilhando a alegria com um sorriso. E eu dormiria ainda melhor se estivesse ao meu lado, disse Olavo, tirando uma caixinha do bolso. Vou voltar a cuidar da minha empresa e do meu apartamento. Pretendo vendê-lo. Não quero mais voltar para lá. Prefiro encontrar um novo lugar para morar mais perto daqui. São só 3 horas de viagem, disse ele, sorrindo de sua própria situação. O que você quer dizer com isso, Olavo? Questionou Stella, desconfiada. Quero dizer que não posso mais esconder o que sinto por você. Você é a melhor parte da minha vida. E quero saber se posso fazer parte da sua também. Na verdade, não quero nunca mais sair da sua vida, declarou Olavo com sinceridade. Você é um amor, mas precisa parar de ser tão enganoso, respondeu Stella, rindo. Como assim? Perguntou ele, intrigado. Vi a caixinha de presente desde o início. Você é lento. Ambos riram e então Olavo a beijou apaixonadamente. Eles tinham muitas coisas em comum, e agora Olavo queria se unir a ela no trabalho voluntário no orfanato. Isso o fez se sentir ainda mais valorizado. Ele aprendeu a importância de incluir os outros em sua vida e percebeu que, embora todos tenham seus próprios problemas, há dificuldades maiores do que as do próprio ego. Aprendeu a deixar de lado seu ego sempre que entrava no orfanato. Para ele, essa era a melhor terapia. Stella se tornou um anjo em sua vida, trazendo novas perspectivas e alegria. E você, já soube de alguém que foi dado como morto, mas estava vivo? O que achou da atitude de Stella em ajudar Olavo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se gostou dessa história emocionante, deixe um gostei nesse vídeo.